Anti-intelectualidade. Será que os leitores estão ficando com um senso crítico cada vez menor? Será que a tendência no futuro é que a gente leia apenas livros super comerciais? Os livros clássicos estão sendo deixados de lado? A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso no vídeo de hoje. E é isso, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês estejam bem. Por aqui estamos ótimos e hoje a gente vai falar então sobre esse monte de assuntos, sobre essas coisas um tanto espinhentas, essas polêmicas, todos esses assuntos que cercam as bookheads do nosso mundão. Então é um assunto um pouco chato muitas vezes e que a gente vai ter que lidar com uma galera um pouco esquisita também, né? Então nada melhor do que uma cervejinha para aguentar esse tipo de gente e a gente vai falar um pouco sobre tudo isso daí. É um debate legal de ser feito, embora não seja um debate novo, né? Sobre esse lance de intelectualidade, anti-intelectualidade, gente julgando a leitura alheia, gente falando mal dos livros populares, a galera que ama livro popular deixando de lado a leitura de livro clássico, como se a gente não precisasse ler esses livros. Esse tipo de coisa, esse tipo de discussão, ó, é muito antiga e ela não é restrita ao Booktube, ao Bookstagram, ao Booktok, nada disso. Não é restrita ao universo dos livros. Na verdade, esse tipo de papo é muito comum em todos os lugares, em todos os tipos de arte. No cinema também tem isso, a galera que fala que Christopher Nolan não é um cineasta digno de ser chamado assim, gente falando que cinema bom era na época que não tinha cor, gente falando que música boa é só música clássica e todo esse tipo de assunto, né? Isso daí é um negócio bastante comum, é uma treta muito popular até, né? E eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Esse assunto está sendo falado agora de novo, com mais força recentemente, então, pelo que eu sei lá no BookTok, a galera não fala de outra coisa. Aqui mesmo, né, eu fui na padaria esses dias, o pessoal falou, mano, vocês viram que a galera agora não quer saber de clássico, mas parece que as pessoas só falam disso ultimamente, então vim aqui dar um pouquinho da minha opinião, baseado nas minhas experiências, nas minhas leituras e no que eu observo do mundo, e a Nanda vai me ajudar nisso, que ela vai dar a opinião dela também, né, amorzinho? E é isso aí, meus amigos, vamos falar um pouco sobre tudo isso, vocês vão entender melhor o tema a partir de agora. Muito bem, no que consiste essa ideia do anti-intelectualismo, né? O anti-intelectual, a leitura popular, a leitura... O que consiste tudo isso aí? A ideia, meus amigos, é que hoje em dia, baseado na forma de consumo da literatura, das artes de um modo geral, as pessoas estão lendo cada vez mais, e eu vou usar esse termo aqui agora, embora a gente possa discutir ele, literatura de entretenimento, que seria, né, algumas pessoas falam baixa literatura, o que é bem ridículo na minha opinião, em detrimento da alta literatura, da literatura arte, desse tipo de assunto, dos clássicos e tal. As pessoas estão deixando esse tipo de literatura e as reflexões que elas podem trazer para ler apenas livros populares, literatura mais fácil de ser assimilada. E o anti-intelectual, ele não só lê esse tipo de livro, como ele também tem uma certa ojeriza dos outros. É como se ele não precisasse, ele é isso aqui, ele tá feliz, ele sente orgulho de viver essa vida aqui, e existe até um movimento aí de, putz, sai fora, você que só lê clássico, pô, não, a gente não é amigo e tudo mais, aquela rixa que a gente já viu diversas vezes. E como a gente sabe, em quase tudo nessa vida, a resposta, né, não vou dizer a verdade, mas parte da resposta para esse grande conflito está no depende, no meio do caminho, no vamos analisar os dois lados e vamos tirar o que há de melhor dos dois lados. Vocês não concordam que isso daí costuma ser sensato? Pois é, então a gente vai trabalhar um pouco isso. Antes de mais nada, a gente vai ter que dar um pouquinho o braço a torcer a essa galera aí dos clássicos e tudo mais, a galera da leitura cabeçuda, né? É claro que quando a gente olha o que tá no mais vendido, os best-sellers e que a galera está lendo, a gente vai encontrar ali algum certo padrão, né? E isso é natural, a gente já vai falar sobre isso. Mas as pessoas de fato estão lendo bastante literatura popular, de entretenimento, e você não vê, por exemplo, Dom Casmurro lá nos mais vendidos. Você não vê, sei lá, alguns desses clássicos brasileiros e até mesmo internacionais no topo dos mais vendidos. Eventualmente aparece um livro ou outro, como Carla Madeira, ou até mesmo Torto Arado, mas a gente sabe que eles são exceção. Nas listas de mais vendidos, o que a gente encontra, amor? Sarah J. Maas, Colleen Hoover, que mais? Quarta Asa, sei lá. A gente viu
inclusive eu fiz um vídeo sobre os mais vendidos da Bienal e ficou claro isso, né? Ali Hazelwood. Ali Hazelwood. Então, a gente vê que esses são os livros que estão sendo lidos. Eu não vou entrar no debate aqui do que é, de fato, literatura de entretenimento e alta literatura, porque imagino que vocês já devam saber só por esses exemplos que eu acabei de dar aqui. Mas existe um problema de um mercado ir direto para esses livros e deixar os outros de lado? Existe um problema real nisso aí? Bom, dá para dizer que tem sim um certo problema, mas a gente tem que analisar também por que isso acontece, né? Vocês já pararam para pensar? Eu vejo que muita gente tem bastante força nas mãos ali, né? E leva muitas pedras para atacar nos amiguinhos que leem, por exemplo, as romantasias da vida, mas eu não vejo um esforço de compreender por que o mercado caminha dessa forma, por que esses livros estão lá no top 10 e não os outros. Você vai falar, é porque são livros fáceis de ler. Não, isso daí é um argumento raso. Não é só isso. Quando a gente trabalha com o mercado, quando a gente analisa produtos, a gente acaba inevitavelmente falando da indústria, né? E nesse caso, falando de livro, de filme, de série, a gente está falando da indústria cultural. E nesse caso é óbvio que em todo tipo de indústria, e quando a gente transforma a arte numa forma de produto, esse produto precisa ser o quê, amor? Comercializado. Comercializado e vendido. E a partir do momento em que a gente estabelece o que é mais vendido e o que não é mais vendido, nós, enquanto indústria, vamos apostar onde? Nos mais vendidos. Então a gente percebe que isso acontece em todo lugar, né? Em todo tipo de arte. O cinema, por exemplo, tá rolando toda uma discussão justamente por conta disso. Porque os caras têm lá um filme que é uma saga, é uma franquia gigantesca, e a gente tem um diretor novo que tem uma veia artística muito forte, e daí os acionistas têm que escolher onde que a gente investe. No Velozes e Furiosos 15 ou nesse cara aqui que tá com uma ideia muito louca? A gente sabe para onde vai, justamente porque a arte virou esse produto e a gente vai apostar nos produtos mais lucrativos. E nos livros isso não é diferente, e a gente consegue identificar qual que é o estilo de livro que no momento está dando mais lucro. E aí a gente entra num conflito, porque obviamente parte do público não gosta desses livros, mas quando a gente entra na internet, quando a gente entra em todas as redes sociais, o que a gente mais vai ver é marketing em cima desses livros. É como se não houvessem mais os outros, né? Porque estão colocando milhares e milhares de reais em marketing para divulgar aqueles livros. Qual que é o grande problema disso? Bom, se a gente está falando em construir uma sociedade leitora, se a gente está falando em construir uma sociedade que questiona, que desenvolve pensamento, é um problema. Não porque a pessoa está lendo aquilo, mas eu vejo como um problema porque ela está lendo apenas aquilo. E é inevitável. A leitura, a arte, ela sempre teve esse papel de denunciar aspectos da nossa sociedade. Então, você acha que o mundo tá legal? Você acha, amor, que o mundo tá bom? O mundo não está bom. E por quê? O mundo é feito de quê? De alienígenas? O mundo é feito de pessoas. Então, a forma como essas pessoas pensam, e todos nós, isso, né? Você não tá isento de culpa, todos nós formamos essa sociedade e ela é um fruto da forma como a gente pensa. Então, se por um acaso a gente vive de arte, a gente vive de música, literatura e filme que é anestésica, é inevitável que a nossa parcela, a nossa forma de pensar, o nosso senso crítico diminua. Então, se a gente só busca anestesia em todas as artes, é inevitável que a gente pare de questionar determinadas coisas, porque a arte faz isso, ela é uma forma de chegar nesse pensamento, de desenvolver uma ideia, de desenvolver às vezes até uma revolta, seja lá o que for, a arte faz isso. E se você não está vendo essas coisas, se você não está consumindo esse tipo de obra, como que você vai desenvolver esse pensamento? Não é muito mais fácil você simplesmente concordar com a maioria, seja lá o que essa maioria estiver dizendo? É óbvio. Então, é claro que quando você só consome um tipo de coisa, se você vive em busca apenas de anestesia, é óbvio que a gente acaba caindo num poço de alienação e a gente sempre vai ser manipulado. Isso é inevitável e não há um juízo de valor nisso aqui. Isso aqui é descritivo, é um fato. Agora, você já parou para pensar no porquê as pessoas só buscam ou têm uma certa tendência a ler esse tipo de coisa? Já parou pra pensar nisso? Por que a pessoa escolhe isso? Você acha que isso é uma decisão, é uma forma de ver ali, é de cunho completamente individual? Você não acha que por haver essa indústria por trás, você não acha que a pessoa foi levada a isso? Lembre, quantos milhares de reais existe para divulgar
um relançamento de Machado? Quantos? Não sei. Mas quantos milhares de reais existe no marketing para divulgar o próximo livro da Colleen Hoover? Você acha que isso não tem nenhuma influência no que as pessoas estão lendo? Então você acha que toda a faculdade de marketing e propaganda que as pessoas fazem é inútil? As pessoas, elas são sim influenciadas pelo marketing, pela propaganda. Então é natural que esses livros vendam muito e estejam no hype. Isso é a cultura do hype, a indústria do hype. O hype, ele não é um negócio orgânico que surge do nada. Ele é fabricado por essas empresas, porque eles sabem que as pessoas querem ler essas coisas, então eles enfiam muito dinheiro naquilo para levar esses livros à frente. É mais ou menos assim que funciona. Então a gente sempre tem essas grandes tendências de mercado. Só que eu sinto, quando eu vejo isso, as pessoas falando muito sobre o sujeito lá, o carinha que vai lá e pega o livro e ele quer ler o novo livro da Colleen Hoover e ele é culpado por isso. E ele é o culpado pelo mundo tá desse jeito. Como se não houvesse todo esse dinheiro em marketing, por exemplo, influenciando a decisão de compra desse cara. Afinal, o livro ainda é um produto. Então, como produto, ele precisa ser vendido e ele é trabalhado da melhor maneira possível para atingir esse fim. Agora, vamos falar um pouco sobre esse cara que trabalha o dia inteiro, que acorda cedo, 5 horas da manhã, e ele pega um busão entupido de gente, cheiro de sovaco pra todo lado e o caralho, chega atrasado, porque o ônibus atrasou 5 minutinhos, chega no trampo, toma uma mijada do chefe, aí trabalha tudo errado lá, ganha um salário mínimo, chega em casa, passa de novo pra tortura do busão, cheiro de CC, agora é ele que está fedido, chega em casa, toma um banho, tem que fazer a marmita do dia seguinte, né, às vezes tem que cuidar do filho, aí dá 10 horas da noite, aí esse cara vai pegar Os Miseráveis pra ler. Você acha mesmo? Não, seja honesto. Você vai falar, porra, mas eu aqui, ó, Francisco, eu tenho pouquíssimo tempo no meu dia e eu ainda consigo fazer isso. Parabéns. Parabéns, meus amigos. E eu vou te mandar uma medalha. E isso é muito legal. Eu fico feliz por você. Só que isso é um exemplo individual. E se isso não está sendo replicado na massa, porque você está julgando a massa, não é? Existe um motivo para isso? Você acha mesmo que é culpa do carinha? Ou você acha que é por conta de toda essa estrutura que está por trás levando esses produtos? Você não acha que esse cara, ele tem mais do que o direito de chegar em casa e ler um livro leve para aliviar essa carga diabólica que está nas costas dele? Você acha que ele é menos digno, menos leitor por estar fazendo isso? Você sabe que é muito legal a gente desenvolver pensamento, senso crítico através dos livros. É muito legal, mas você sabia que essa não é a única forma de fazer isso? É como se as pessoas achassem que o livro, ele fosse menos livro quando ele fornece outros tipos de sensações que não seja aquela reflexão extremamente complexa ou que traz um monte de questionamentos quanto à vida e você vai abrir os seus olhos e sair da Matrix com os livros. É como se o livro não faz isso, ele é um péssimo livro. E você está errado, meus amigos. Primeiro que você está colocando no livro uma função, certo? Você está fazendo isso. Você está falando que o livro, para ser um bom livro, ele precisa despertar esse intelecto e essa reflexão e tudo mais. Você está fazendo isso. E isso não se verifica, porque a arte não precisa ter nenhuma função. É diferente de um ventilador. Eu comprei um ventilador aqui, ó. Se ele não girar, ele não é ventilador mais. Se não está ventilando, ele perdeu completamente a sua função. Um livro que tem a intenção de me fazer pensar sobre qualquer aspecto da sociedade. Se ele não conseguiu, o livro deixou de ser menos livro? Não. Ele continua sendo livro. O livro, se ele consegue atingir um fim ou não, se ele tem um objetivo X e atinge Y, e isso acontece com muita frequência, ele deixa de ser arte? Não, ele continua sendo arte. Porque a arte, ela se expressa a partir de si mesma. É quando ela está presente, quando ela existe, esse é o próprio fim. Se essa arte vai atingir ou não, vai transformar ou não, isso dá um efeito colateral. A arte, para ser arte, ela não precisa ter essa utilidade. Então, quando você fala que um livro que não faz as pessoas pensar não é arte, você já está errado. Porque às vezes a intenção desta arte é só simplesmente divertir. E mesmo que não divirta, ainda é arte. Então, eu acho que quando a gente entra nessa seara de estabelecer o que é um bom livro e o que não é um bom livro, você percebe que a partir desse momento a gente entra numa zona muito perigosa, porque vamos supor que você, amigo aí, você aí que é o cara que é um intelectual, que sabe que são bons livros, digamos que você se torne o presidente desse país. Eu não quero que você me diga o que é bom e o que é ruim.
Eu acho que isso não é saudável, sabe? Eu acho que todos os livros são válidos. Eu acho que todos devem ser lidos. É evidente que existe qualidade literária, livros bem escritos, mal escritos, livros com ótimo desenvolvimento de personagem, livros com desenvolvimento de personagem questionável, livros problemáticos dentro de sua temática, livros que são emancipadores da consciência, tem tudo isso. Mas eu não acho que quando a gente começa a jogar todos eles, isso aqui é lixo, e desencoraja as pessoas de ler e coloca no pedestal meia dúzia, aí eu acho que é um problema. Eu acho que você até de certa forma minando o livre-arbítrio dessas pessoas de se conhecer a partir da literatura. Eu mesmo, quando comecei a ler, fui por quadrinho. Quadrinho pra você é um bom livro? Pra mim é maravilhoso, é uma literatura excelente. Comecei pelos quadrinhos, depois eu fui pra Percy Jackson, depois eu fui pra fantasia, não sei o que. Hoje em dia eu leio de tudo. Eu entendo que isso não é um caminho natural, porque são duas coisas diferentes, né? Embora estejam dentro da mesma mídia, eles têm propostas completamente diferentes. Então não é um caminho necessariamente natural, mas é muito mais fácil, você não concorda? Que uma pessoa que está habituada a ler se arriscar a entrar em um outro tipo de livro? Eu acho que sim, eu acho que é muito mais fácil existir esse salto. É muito complicado, né? Não é à toa que o nosso ensino, o nosso método de ensino na escola, ele coloca o livro como uma utilidade, não é? Você não concorda que o livro é muito útil na escola? Pra que você leu O Cortiço? Pra que você leu Dom Casmurro? Não foi pra passar no vestibular? Não foi pra fazer o Enem? Pra passar no ProUni? Como eu, por exemplo? Não foi para isso? Não tinha um objetivo em vista? E daí depois que esse objetivo foi atingido? Pra que eu vou ler de novo? Parece que não tem motivo mais, porque a gente coloca justamente a arte nesse aspecto da utilidade. O nosso sistema de ensino, ele não coloca a literatura e a arte de uma maneira que seja engrandecedora, que seja uma coisa legal e foda, que vai fazer você entender mais de si mesmo e do outro. Não, é para passar no vestibular. E daí acabou, ninguém volta mais. É raro a leitura começar ali, ela explodir, ir para todos os lados e ampliar os nossos horizontes. Então, de novo, a gente começou culpando o João, que trabalhou o dia inteiro e chegou em casa e pegou Corte de Espinhos e Rosas para ler. A gente começou culpando esse cara e agora estamos falando do nosso sistema de ensino. A gente falou sobre o marketing das editoras, que é agressivo. A gente falou sobre tudo isso. Então a discussão não é tão simples assim quanto alguns de vocês fazem parecer. A impressão que eu tenho desse povo que fica cobrando só leitura incrível, profunda e reflexiva dos leitores é que pra eles parece que é um pecado o livro ser lazer pra alguém. É, né? O livro tem que ser uma tortura, né? Tem que ser difícil. Assim, livro, tudo bem que a gente sabe que tem livro, cara, mas a gente vai ler livro às vezes de romance e vai tirar reflexão dali pra nossa vida. Com certeza. Nosso dia a dia, nossos comportamentos, nossas relações, sabe? Mas além disso, não é só isso. A pessoa tem o direito de ler. Mesmo que não tenha nenhuma reflexão, não é isso que define uma arte. Tipo, se ela quer ler só por lazer, deixa a pessoa ler por lazer, caralho, sabe? O povo é insuportável. A sensação que eu tenho é que as pessoas principalmente quem tá nos dois polos, não conseguem enxergar as possibilidades infinitas que o livro tem enquanto forma de arte. Ele pode suscitar todos os tipos de emoções, todos os tipos de pensamento, seja um relaxamento, seja uma leitura de escapismo, ele pode ser isso e ele também pode ser um livro mais complexo. Eu acho que a grande resposta estaria, na minha percepção, no equilíbrio entre as duas leituras, mas eu reitero, não é uma necessidade, você não é mais leitor ou menos leitor se você lê só um tipo de livro, não é isso que define você enquanto ser humano, não é isso que define o seu valor na nossa sociedade, está muito longe disso. Isso é uma forma que você escolheu de absorver a realidade, seja ela na literatura ou não interessa. E eu vejo que as pessoas, elas de fato fazem esse juízo de valor. Eles realmente julgam alguém que escolheu a mídia livro para ler entretenimento. E aí eu acho que você tá sendo snob chatão mesmo, é só mesquinho, sabe por quê? Mesquinho. Você tá realmente julgando o sujeito que lê Colin Hoover, mas, meu amigo, 40% do Brasil sequer tem esgoto. Sabe o que é isso? A gente foi alfabetizar o país não tem 100 anos. Até pouco tempo atrás,
Mais da metade do país sequer lia. E você tá hoje querendo julgar o que as pessoas estão lendo? Você não acha que seria mais fácil você transformar um amigo em leitor? Você não acha que isso seria muito mais produtivo? Eu, por exemplo, como eu disse, comecei lendo Zé Carioca e hoje eu leio de tudo um pouco. Eu acho que eu tive um certo avanço nisso aí. Eu aposto que você não começou lendo livros extremamente loucos quando tava lá nos seus 14, 15 anos. Eu aposto que você começou lendo por livros mais leves, seja um Nárnia, seja lá o que for. Você leu livros mais leves até chegar onde você tá. E agora eu quero falar um pouco também sobre essa falsa percepção do todo. A gente tem um olhar muito enviesado quando a gente analisa e, de novo, né, essa é uma discussão que está acontecendo dentro da internet e não existe um lugar nesse planeta que alimente os nossos vieses mais do que a internet. Isso não existe. Por quê? Porque existe o negócio da bolha, né, meus amigos? Se vocês pararem pra pensar, essa é uma discussão que tá agora acontecendo mais lá no TikTok e as pessoas dizem, vocês só leem um tipo de livro, vocês só falam de livros populares, vocês não leem clássico. É esse tipo de comentário. Mas, vocês já pararam pra pensar que, sei lá, mais da metade dos criadores de conteúdo do TikTok são pessoas jovens, não são? É a impressão que eu tenho. Quando eu entro no Instagram, por exemplo, vejo os Reels e tudo mais, a maioria da galera que tá produzindo conteúdo é jovem. A galera lá entre seus 15 e 25 anos, algo nessa faixa. E você não acha que é natural que pessoas de 15 a 25 anos leiam esses tipos de livros? Vocês não acham que é natural? Vocês acham que, de fato, uma pessoa de 17, 18, 15, 25 deveria estar lendo já livros extremamente complexos? De certa forma, sim, deveriam. Se tivessem sido incentivados da maneira certa, caralho. Não tão. O nosso ensino é um lixo em vários âmbitos. Então é natural que essas pessoas estejam lendo essas coisas. A questão é, você aí, com 40 anos, tá perdendo seu tempo discutindo sobre o que os outros estão lendo lá no TikTok? Meu amigo, aí o negócio ficou um pouco mais sério. Eu acho, meus amigos, que o Brasil tem muitos, mas muitos problemas. A gente tem tanta coisa pra resolver, tanta coisa pra resolver. A literatura pode até ajudar nisso daí, com certeza. A arte, ela abre os olhos. E eu aqui nesse canal, vocês reparam, eu falo de tudo um pouco. Eu tenho, obviamente, os meus temas principais e tudo mais, mas volta e meia eu trago o livro maluco aqui pra vocês, porque eu acredito muito no poder da literatura e eu quero fazer a minha parte nesse assunto todo. Mas, meus amigos, não vai ser julgando a leitura dos outros que você vai resolver alguma coisa. Você, eu acho, sério mesmo, alguns eu sinto que não tem interesse em resolver. Só tem o interesse de se sentir um pouquinho maior do que o outro. E aí, meu amigo, eu quero que você se for, pelo amor de Deus. A gente tá aqui, os próprios criadores de conteúdo que você tanto julga, rapaziada aí de 15, 17, 20 anos de idade, estão fazendo vídeos falando de livros na internet, sabe? Então, eu acho que ao invés de julgar, a gente devia até parabenizar, porque essas pessoas estão formando novos leitores. E eu tenho fé que esses novos leitores vão ler de tudo um pouco no futuro. Tempo ao tempo, o TikTok surgiu não tem 10 anos, cara. Todo esse movimento começou agora. Então a gente tem tanto problema pra resolver que ficar perdendo tempo julgando o que os outros estão lendo é mesquinharia. Eu acho que a gente tem mais do que fazer, sabe? A batalha é longa, ela é complexa, ela envolve muitas outras coisas do que só fazer o cara que tá lendo Colin Hoover ler, sei lá, insira aqui o seu autor clássico favorito. Então, por favor, né? Vamos botar os pés no chão, olhar pra realidade. Eu tenho certeza que na sua rua aí tem gente com mais problemas do que os livros que elas estão lendo. Então, vamos fazer esse olhar e vamos ter um pouco mais de empatia, sabe? Com o cara que chegou em casa moído e pegou um livro de entretenimento pra ler, colocou uma série leve pra assistir e vamos tentar ajudar uns aos outros. Eu acho que essa é a grande parada, sabe? Eu acho que quando a gente resolve esses problemas, a gente consegue dar saltos imaginativos muito maiores. Então, se a gente conseguir focar nos pontos certos, a gente consegue desenvolver uma sociedade muito mais maneira, sabe? Então, o voto que eu faço aqui, né, o pedido que eu faço pra você, amigo leitor, que já tá aí nessa jornada há um tempo, que lê de tudo e tudo mais, dá um salto às vezes, experimenta um livro diferente. De vez em quando eu trago uns livros aqui que provavelmente você não conhece, livros que você nunca ouviu falar e tal. Dá uma chance, é legal sair da zona de conforto, mas não se sinta obrigado a isso, porque eu entendo a rotina que você passa e talvez você passe por uma rotina ainda mais puxada do que a minha. Então eu compreendo e eu tenho toda a empatia e eu desejo força que você continue seguindo em frente. Às vezes as pessoas acham que a gente devia ser os novos gênios, a geração genial. A gente tá mais preocupado em sobreviver nesse mundo, meus amigos. Então vamos focar nisso daí, vamos resolver os nossos problemas e com o tempo a gente consegue dar esses saltos que vocês tanto querem, saltos intelectuais. É claro, você aí, amigo, que acha que os clássicos são chatos e tudo mais, reveja, isso daí é um preconceito que com certeza surgiu lá há muitos anos atrás, quando enfiaram alguns livros pra você. Garanto, são ótimos livros. Cada livro tem uma proposta
proposta diferente. Uns têm uma intenção de ser X, o outro tem a intenção de ser Y. São dois mundos, todos são extremamente válidos, desde o hot até o clássico. Então vamos ler de tudo um pouquinho. Eu acho que assim a gente cresce, se você tiver interesse, é claro. Se não tiver, não sou eu que vou te obrigar e muito menos te julgar por isso. Assim a gente cresce e se desenvolve juntos. Bom, é isso, meus amigos. Como eu disse aqui, ó, eu sou o cara que eu fico no depende, no meio do muro, porque eu, enquanto leitor aqui, fechou a porta, acabou o vídeo, dei tchau pra todo mundo, eu leio de tudo. Eu não leio só Stephen King, eu leio um pouquinho de tudo. Então essa é a minha postura. Você vai ter a sua e eu fico feliz por ela, contanto que você leia e se inscreva aqui nesse canal. E aí eu fico mais feliz ainda. Tem algo a dizer, amor? Eu só acho que as pessoas precisam olhar mais para as próprias leiturinhas e deixar o amiguinho do lado ler o que quiser, parar de ser insuportável. É isso aí, meus amigos. Se você pode até criticar, né? Porque crítica construtiva é bem legal. Mas você tem que ver se a pessoa quer a crítica, né? Você chega aí enchendo o saco dos outros, é muito chato, não pode ser assim. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não trouxe nenhuma resposta definitiva, porque esse é um assunto em aberto. Embora pra mim eu tenha uma posição, não serei eu que vou aí falar pra vocês o que você deve fazer da sua vida, que eu acho que você já é bem grandinho e é livre pra decidir, certo? Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Você acha que os leitores estão com o menor senso crítico? Acho, mas não acho que seja por causa dos livros que eles estão lendo. Eu vi uma matéria de tipo 2015, 2017 falando que o Brasil era o segundo país mais alienado do mundo. Você acha que é culpa da Colleen Hoover isso? Eu acho que não, meus amigos. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Então é isso. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu quero ler, embora eu não vá responder se você for bobão. E é isso, né, meu amor? E é isso. Espero que tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau.